Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Louvado seja Deus, como é bom adorar, meu Deus, como é bom adorar. Antes de dar continuidade, eu quero que você abrace pelo menos 3 irmãos, pelo menos 3. Sai do teu lugar, abraço de trás, abraço do outro corredor. Diga uma palavra de bênção sobre a vida dele. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmãos, como eu disse, já disse a semana passada, e como eu disse, obrigado. Agora há pouco nós estamos iniciando uma série hoje com o tema romper. É profético, irmão. Qual é o nome da série? Romper. E eu creio que é o tempo de romper em muitas áreas das nossas vidas. Romper. E eu tenho um tema hoje, irmão. Esse primeiro tema, esse primeiro dia de série. Quando a dor encontra o propósito, nasce o romper. Quando a dor encontra o propósito, nasce o romper. Glória a Deus. Eu quero que você abra em 1 Samuel, por favor. Primeira Samuel capítulo 1. Eu quero ler do 1 em diante. Primeira Samuel capítulo 1, versículo 1, diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zuftá, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor
para você do que 10 filhos. Eu quero dar uma pausa aqui, fazer uma oração, depois nós continuamos, Pai. Nós continuamos te louvando, Senhor, e o nosso coração está ligado em Ti nessa noite. Então nos ministra, Senhor, conforme a Tua vontade, através da Tua santa palavra. Senhor, faz a Tua vontade, cumpre o Teu querer e efetuar, Senhor, em nós, e que possamos ser edificados aqui nessa noite. Senhor, esse culto é um culto de ceia, onde nós vamos renovar a nossa aliança. Por esse motivo, Senhor, nós já nos alegramos, mas creio que o Senhor tem uma porção ainda para derramar sobre as nossas vidas aqui neste lugar. Então seja feito, Senhor, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmão, por favor. Glória a Deus. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de renovar a nossa aliança. Dia de pensar e considerar, de repente reconsiderar algumas coisas nas nossas vidas. Romper significa quebrar, partir, abrir caminho ou superar um obstáculo. À luz da Bíblia, romper significa romper limites humanos, espirituais, emocionais, circunstanciais, para alcançar o propósito de Deus. Então eu quero crer, assim como eu disse há pouco, que durante esse mês de outubro, que nós vamos falar sobre esse assunto, haverá um romper sobre as nossas vidas, um romper de limites humanos, aonde o natural encontra o sobrenatural e se dobra diante dele. Tem alguém que crê nisso? Então, já coloca isso no seu coração. Será um mês, pastor Daniel, onde o natural encontra o sobrenatural e se dobra diante do sobrenatural, porque lá no sobrenatural há poder de Deus e não há nada no mundo natural que possa suportar o poder e o agir de Deus. Será um mês de romper espiritual, onde eu creio que haverá muito renovo aqui neste lugar, restauração de princípios, propósitos, de chamada. Vamos romper no mundo espiritual. Eu creio também que à luz da Bíblia nós vamos romper nas nossas áreas emocionais. Eu creio que o Senhor vai trazer um bálsamo, eu creio que o Senhor vai trazer um tempo de cura, eu creio mesmo que Deus vai trazer transformação nesses dias sobre as nossas vidas. E também nós vamos alcançar o propósito de Deus aqui neste lugar, e nenhum impedimento, nenhuma circunstância, nenhum obstáculo tem capacidade de impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Amém? Eu separei, irmãos, em 5 tópicos. O tema está aqui, né? Fica fácil. Quando a dor encontra o propósito, nasce o romper. Essa história de Ana é uma história que quem tem relacionamento com pregação, com comunicar, transmitir a palavra de Deus, gosta dessa história. Porque esse é um texto que você pode pregar ele um ano inteiro e você vai conseguir extrair dele coisas maravilhosas. É uma história incrível, é uma história maravilhosa, é uma história que, além dela ser poderosa, ela antecede, ela abre caminho para outras histórias, toda a linhagem do Senhor Jesus, para a história de Davi, dos seus filhos, de Salomão. Muito do que a gente conhece de Bíblia, Salmos, alguns livros, nasce exatamente desse texto aqui, de Samuel. Porque Samuel é quem é usado por Deus para dar continuidade nessa história. Mas o contexto aqui, o natural aqui, o que está acontecendo aqui nesse momento, não parece em nada com o que a Ana ia ver acontecer na vida do seu filho. O que acontece nesse momento, desse texto aqui, é anos de sofrimento. São anos de esterilidade. São anos querendo viver uma coisa e não conseguindo viver. São anos que parece que era um jugo, algo que aprisionava mesmo a vida dela. Ela se entristecia. O Eucana, seu marido, tratava a Ana bem.
ele amava a Ana, ele dava uma oferta para Penina, para os filhos dele, para as filhas dele, mas o que a gente acabou de ler é que para Ana ele dava em dobro. Você consegue entender isso? O Eucana falava: olha, chegou o tempo da gente subir, vamos para Siló, a gente vai adorar. Então o que eu vou fazer? Vou dar um dinheiro para vocês, vocês vão entregar de oferta. Eu vou dar R$1.000 para você dividir, Penina, com todos os nossos filhos. Mas para Ana eu vou dar R$2.000. Eu estou dando valor para a gente poder entender. Então, a Ana não era alguém que estava abandonada. A Ana não era alguém que estava sozinho, entregue à sorte. Por que eu gosto de pensar dessa maneira, irmão? Porque eu não estou pregando a pessoas que estão abandonadas. Eu não estou pregando a pessoas que estão sozinhas. Eu não estou pregando a pessoas que não são amadas. Porque eu creio que você entende que você é muito amado por Deus, amém? Então, por que eu gosto de crer e entender dessa maneira? Porque mesmo sendo amado, nós continuamos tendo problemas nas nossas vidas. Mesmo recebendo algo que é bom para nós, nós ainda continuamos passando por períodos e fases, estações de sofrimento na nossa vida. E algumas a gente nem consegue entender nos momentos que nós estamos passando, e uma delas é essa. Então a Ana é amada, o Eucana fala: mas Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos para você. Eu amo você, eu cuido de você, eu pago a sua unha, o seu cabelo, eu te dou um carro para você andar. A realidade era outra, mas é como se ele estivesse falando isso. Eu não só amo você, eu também cuido de você. Não falta nada para você. Mas ainda assim, a Ana sendo amada, ela tinha um sofrimento interno, que era como uma doença gravíssima, que aprisionava ela. E aí, irmãos, uma coisa que eu quero ministrar com vocês hoje aqui, durante esse mês: a dor, ela não pode ser um fim. A dor, ela precisa ser um combustível. A gente precisa transformar essa dor em um romper. E como a gente faz isso? Com oração, buscando o Senhor. Eu anotei aqui, primeiro tópico: o que dói hoje pode ser o espaço onde Deus quer gerar algo maior. Quem entende isso? O que parece isso? Contraditório. O que parece isso? Loucura. Se alguém tiver ali a opção de escolher, você vai viver algo muito grande, mas você vai sofrer pra caramba durante anos. Ou você vai ter uma vida tranquila até você morrer. Qual será que seria a nossa escolha? Se a gente soubesse disso. Se Deus tivesse chegado para Ana anos antes e falar assim: Ana, o Eucana agora teu marido, é o seguinte, você vai sofrer anos. Vai sofrer durante anos. Você vai sofrer, vai chorar, você não vai entender nada, mas você vai viver uma coisa gigantesca lá na frente. Ou se ele dissesse para Ana assim: Ana, é o seguinte, você tem a opção de viver uma vida tranquila aí, gerar seus filhos, e está tudo bem. E você vai viver uma vida comum, normal, e está tudo certo. Qual será que seria a escolha da Ana? Qual será que seria a nossa escolha? Então perceba que muitas vezes nós não somos comunicados por Deus do que vai acontecer nas nossas vidas, porque certamente nós iríamos querer fugir disso. E que iríamos querer se esconder disso. E Deus, já sabendo, conhecendo os nossos corações, Ele comunica algumas coisas, outras Ele deixa guardado com Ele. Igreja Viva, eu quero dizer para você que tem muitas coisas para acontecer na sua vida que estão guardadas em Deus. A Ana está chorando, mas em Deus já tem guardado um Samuel. Eu não sei se você entende isso. Talvez em um momento de dor que você não entenda, Deus já tem levantado um fruto de milagre na sua vida. Mas talvez você diga assim: mas eu não posso gerar. Então de onde vai vir Samuel? O Samuel vai vir do sobrenatural. Porque toda vez que o natural encontra com o sobrenatural na presença de Deus, ele se dobra diante do poder de Deus.
Então nós precisamos entender que talvez hoje o tempo de sofrimento, ou o que é o motivo de causar a dor, vai ser o que Deus vai usar para fazer algo gigante na sua vida. Eu quero, irmão, crer que Deus tem separado para cada um de nós um Samuel, um fruto de milagre, uma transformação de ambiente. Eu anotei aqui, uma citação do Billy Graham, e eu estou tão íntimo com o Billy Graham que agora eu escrevi Billy aqui. Nem coloquei mais Billy Graham, só coloquei Billy aqui no meu. Deus usa o sofrimento como uma ponte, não como um muro. Billy Graham uma vez disse isso. Deus usa o sofrimento como ponte. Então os momentos difíceis, a dor, o problema, não é um muro, não é o fim, é uma ponte que Deus está construindo para você viver o propósito que Ele tem para a sua vida, para que a totalidade da promessa se cumpra. Agora, quando a ponte está sendo construída, irmão, muitas vezes é difícil de lidar, porque nós queremos logo alcançar o outro lado. Nós não temos paciência muitas vezes para esperar o tempo de Deus, o agir de Deus nas nossas vidas. Mas nós precisamos lembrar, o que dói hoje pode ser o espaço, a matéria-prima do que Deus vai usar para gerar o Samuel nas nossas vidas. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes dá vontade de parar, dá vontade de falar, sabe de uma coisa? Deixa para lá. Quero mais não. Eu queria muito Samuel, mas está doendo muito. Então, entre viver a promessa e essa dor que eu estou sentindo, eu prefiro abrir mão. E tem muito filho e filha de Deus preciosos que abrirão mão das promessas que Deus já fez na vida de vocês. E eu quero crer, irmão, que o Senhor vai ressurgir com essas promessas nesses dias, falando aos nossos corações de que aquele que prometeu é fiel para cumprir, de que aquele que prometeu não para uma obra na metade, ele cumpre, ele vai até o fim. O Senhor tem um Samuel preparado para a Ana, o Senhor tem um romper preparado para a vida dos seus filhos e filhas. Eu creio muito nisso. Mas a dor vai sempre querer bloquear. Os problemas vão querer sempre ser um impedimento. E nós precisamos entender, irmão, Deus usa essa matéria-prima para gerar um milagre nas nossas vidas. O romper começa quando entendemos que os problemas não são o fim, são o terreno da promessa. Quem gosta de terreno aqui? Que pergunta aleatória, né? Se você perguntar para mim assim: ô Júnior, qual que é o carro do seu sonho? Fala, um carro legalzinho aí que leve minha família, que seja grande, porque às vezes eu tenho problema de pôr o carrinho da neném no porta-mala, que eu tô com um carrinho pequeno. Já tá bom para mim. Glória a Deus por isso. Agora, quando alguém me mostra um terreno, irmão, o olho da criança brilha. Cada um com os seus problemas, suas paixões, suas loucuras, né? Eu vejo um terreno, eu falo: uau, aqui dava para fazer isso, minha cabeça gira. Sabe aqueles 3D que tem assim, que projeta, já vou vendo um prédio ali. Por quê? Porque é algo que eu gosto. Então, olha só, irmão, eu anotei isso aqui, vou repetir. O romper começa quando entendemos que os problemas não são o fim, são o terreno da promessa. Por que o terreno? Porque quem não está acostumado com alguma coisa de obra, ou não tem sei lá, um pensamento como o meu, que é mais difícil, quando olha um terreno só vê mato, ou sujeira, ou um vazio. Agora, irmão, um terreno, ele pode ser construído nele algo maravilhoso.
Quantos prédios lindos nós temos aí na frente da praia? Quantas obras lindas nós temos aqui na nossa cidade, em muitos lugares aonde a gente vai. Um dia antes dessa obra, aquilo ali era o quê? Antes de um prédio de 20 andares, de 30 andares na frente da praia, a gente passar e olhar e falar, um dia eu queria morar aqui, aquela obra bonita, antes daquele prédio ser construído, aquilo era o quê? Tem alguém entendendo o que acontece no mundo espiritual aqui? Muitas vezes o nosso romper, a dor que estamos vivendo, os problemas que estamos enfrentando, é apenas o terreno da promessa, porque Deus vai usar tudo isso para construir uma obra maravilhosa na sua vida. Então nós precisamos entender isso. O problema não é o fim, a dor não é o fim. Tem hora que parece que é o fim, não parece? Sim ou não? Parece demais. Tem hora que você fala assim, agora foi. Agora Samuel não vem mais. E aí depois o que acontece? Deus continua sendo Deus, cuidando de cada detalhe, perdoando os nossos pecados, renovando a nossa esperança. O Senhor tem um Samuel preparado. A dor não é o fim, o problema não é o fim. O Senhor está construindo uma ponte e está usando tudo isso como o terreno da promessa. O 2 e o 3 são muito parecidos, mas eu queria te chamar a atenção. O 2 é assim, olha, eu coloquei aqui, a dor que nos leva ao altar. Eu quero ler o versículo 9 e 10. Certa vez, o mesmo Samuel 1, agora eu vou ler o 9 e o 10, um texto que nós não lemos. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Versículo 10. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. O que a Ana fez? Chorou. Se levantou, foi até o altar e chorou. A dor que nos leva ao altar. Você percebe, irmão, eu digo isso sempre aqui, que muitas vezes quando as coisas estão indo tranquilo na nossa vida, a tendência é que a gente vai esfriando na fé. Está tudo tranquilinho, as contas estão pagas, não tem nenhum telefone desconhecido me ligando, não tem ninguém doente na minha família, casamento está da hora. Aí o que a gente faz? Muitas vezes, relaxa, acomoda. Aí jejuava, agora jejua de vez em quando, ou nem jejua mais. Lia a palavra, agora lê quando dá ou quando não dá, Deus entende. E aí a gente vai acomodando, irmão. Eu não quero julgar ninguém aqui, mas nos dias de hoje há muitos acomodados. Muitos. Aí o que acontece? De repente vem uma dor. De repente vem um problema, de repente vem uma esterilidade, de repente vem alguém doente, de repente vem um desemprego, de repente vem alguém que se levanta, um inimigo, um gigante, sei lá. Aí o que acontece? O que eu vou fazer agora? Esse tipo de dor faz o quê? Nos leva ao altar. Nos leva a falar, eu não tenho mais como fazer nada com a minha mão, eu estava viajando. Estava achando que eu já dava conta, que eu já estava crescidinho, que eu conseguia ir sozinho. E agora eu percebi, está doendo, eu estou chorando e eu não tenho o que fazer para mudar isso. O que eu vou fazer? Vou até o altar. Vou até a presença de Deus. É a dor que muitas vezes nos leva ao altar de Deus. Agora, irmão, eu faço uma pergunta aqui. Quantos acham que devem viver os seus dias na presença do Senhor? Diga eu. Agora, para viver na presença do Senhor, o Senhor vai precisar tocar você? Trazer uma dor ou permitir que algo aconteça?
Ou eu vou por livre e espontânea vontade dizer: a minha vida agora é do Senhor, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou viver o que Ele tem preparado para mim. Quantas vezes nós ouvimos uma palavra, uma frase dizendo assim: se não vem pelo amor, vem pela dor. O altar está aqui, amém? Ou eu venho pelo amor, ou eu venho pela dor. Então a dor muitas vezes nos leva ao altar. Olha o que eu anotei: a Ana não negou a sua dor, ela transformou a dor em oração. Então a dor fez a Ana ir até o altar de uma maneira diferente. Então o 2 é a dor que leva uma pessoa até o altar. E o 3, eu falei que era parecido, eu quero fazer uma junção aqui. Leve a sua dor para o altar. Você entende a diferença? Eu espero a dor me levar para o altar, ou eu levo a minha adversidade, ou eu levo o meu problema, antes de eu ter que ir, antes daquele ser o meu último recurso, eu já falo assim: Senhor, aqui, está aqui nas suas mãos, o que eu vou fazer com isso? Me ajuda. Então, ou eu vou escolher a dor me levar para o altar, ou eu vou escolher levar a dor, levar o meu problema para Deus. O que acontece é que muitas vezes a gente espera quebrar tudo, para depois pedir para Deus juntar os cacos. A gente prefere tentar resolver de uma outra maneira. Esses dias eu vi aí, deu uma viralizada, um monte de gente postando assim. Não estou julgando nem apontando ninguém se você postou, amém, fique em paz. Não é nada disso, amém? Mas eu vi uma frasezinha, engraçado. Mas às vezes é o nosso coração que diz assim: na vez do Davi, ele arrancou a cabeça. Na vez do Pedro, ele arrancou a orelha. E agora na minha vez isso é pecado. Tinha mais algum exemplo lá, eu não lembro. Mas isso é engraçado, irmão. Para você entender que eu não estou julgando, às vezes eu concordo com essa frase. O Júnior, o Mano, concordo. Então eu não estou julgando ninguém que você postou, fique em paz. Mas isso não é de Deus. Porque às vezes é uma brincadeira, mas às vezes está revelando o que eu tenho no meu coração. Então vou esperar a dor me levar para o altar, ou eu vou escolher levar a dor primeiro? Porque tem gente que está querendo resolver arrancando a cabeça. O quê? A Penina, de novo, agora ela vai ver comigo. Agora eu vou acertar as contas com essa mulher aí. Não tenho filho, mas eu tenho uma outra coisinha que ela vai ver. E aí, irmão, o que eu tenho para dizer? Enquanto a Penina falava, que lindo, Jesus, obrigado. A Ana orava. Enquanto a Penina falava, e a Penina fala muito, irmão. Fala o tempo todo, tem Penina em todo lugar. Tem Penina em todo lugar. Tem Penina que põe uma roupa de Ana. Vem para o lugar da Ana. Mas o coração é de Penina. Falastrona, não governa a língua. Isso serve para os homens também, viu? Mas o que nós aprendemos nesse texto? Que lição tiramos daqui? Cada um dá o que tem. Um tem um coração amargo, um é fofoqueiro, um é falastrão, um fala. O outro consagra, entrega, leva no lugar onde o problema é resolvido, entrega no altar. Então, igreja viva, para que haja um romper, para que o Samuel venha a nascer primeiro, eu preciso aprender a entregar a minha dor, o meu problema no lugar certo. Esse lugar é o altar, é a presença de Deus. O lugar não mudou. Então, a Penina estava falando lá, tirando sarro. Vai lá, que adianta você ficar andando aí com essas unhas toda bonita que ele pagou para você? Mas olha aqui, ó, os meus meninos, isso aqui você nunca vai ter.
Olha só, irmão, eu disse há pouco, a Ana reconheceu a dor. Ela não negou a dor. Eu não estou falando para você que a gente tem que ser agora uns doidos que falam assim, eu não tenho dor não porque eu tenho Jesus. Tem gente que faz isso. Se você aprendeu esse caminho aí, irmão, ensina, porque olha a dor de vez em quando. A Ana reconheceu a dor, mas ela foi no lugar correto. Eu preciso aprender a consagrar. Eu preciso aprender a entregar. Eu preciso aprender a colocar nas mãos de Deus. Quem sabe que é melhor colocar nas mãos de Deus? Então por que você continua fazendo com a sua própria mão? Se eu sei que é melhor pôr na mão de Deus, por que eu continuo fazendo com as minhas próprias mãos? Não faz sentido. Então não adianta eu vir à igreja, escuta, irmão. Não adianta eu vir à igreja, ouvir a palavra e não colocar ela em prática na minha vida. O que eu preciso entender, extrair daqui, desse texto? Algumas lições. Por exemplo, eu não vou mais ficar falando. Eu não vou mais ficar explicando. Eu não vou ficar mais ouvindo o que estão falando. Porque se eu ouvir causador, eu não vou ouvir mais. Alguém concorda? Diz amém. Se vê causador, então eu não vou ver mais. Tem uma coisa, irmão, profética demais. Alguém vai dizer que é heresia, mas o Instagram nos ensina algo muito espiritual. Seguir, deixar de seguir. É muito espiritual isso. Ah, eu estou vendo e dói. O que eu faço? Não vou ver mais. Deixa de seguir. Ah, mas eu queria ver. Então você quer sofrer. Então, pega aí a sua curiosidade, o seu coração corrompido e vai. E chora e se abraça com o celular e vai embora. Agora tem um poder no Instagram. Alguém vai cortar isso aqui e fazer o poder de deixar seguir. De deixar de seguir. Eu uso esse poder toda hora. Sem ressentimento nenhum. Pá! Ah, não sei o que lá, indiretinha, não sei o que lá. Deixei de seguir. Ah, não sei o que lá, deixei de seguir. Não quero ver, não quero ouvir. E o meu é aberto, quem quiser seguir, que segue, irmão. Não tenho nada, não tem ninguém bloqueado, ninguém, nada, de lugar nenhum. Mas o que eu não quero ver. Porque se o teu olho direito vai impedir que você entre no céu, arranca. É melhor entrar sem um olho, entrar sem uma mão no céu, do que ir com os dois para o inferno. Se eu quero romper e viver as promessas de Deus, eu vou ficar caçando o que, aonde e nos lugares que me trazem dor. Tem alguém entendendo? O nosso negócio é olhar, irmão, para o que Deus tem para a gente, e olhar para Ele, porque é Ele que vai dando a direção. O que acontece é que muitas vezes nós ficamos presos com a penina, ficamos presos com o passado, ficamos presos com os problemas, ficamos presos com a dor. Então não pode nascer o Samuel, porque o Samuel só vai nascer no momento que você vier no altar e entregar a sua dor. Agora tem gente que faz da sua dor uma muleta. Eu não sei mais andar sem isso daqui. Sabe sim, irmão. Coloca no altar de Deus, você vai ver que o seu amanhã vai ser diferente. Foi assim com a Ana. Quarto, não busque ser compreendido, busque ser ouvido por Deus. Olha só aqui, irmão, eu quero ler o 12 com vocês. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz.
Então ele pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Porque alguém disse que você não deveria fazer algo, ou porque você fala errado, ou porque você está no lugar errado, você trava. A Ana falou: não, eu estou angustiada, estou desesperada. Sabe o que ela está falando? Eu não quero nem saber o que você está pensando, eu só quero colocar isso para fora e entregar para o meu Deus isso daqui. Pare de perder tempo, escuta isso por favor, tentando se justificar. Uma das frases que eu mais ouvi nos últimos dias é: o justo não se justifica. Por quê? Quem te justifica é Deus. Alguém diz inconformado: você não vai falar nada. Eu penso: como não? Eu já falei tanto. Deus já deve estar até cansado de me ouvir. Quem está entendendo? Porque as pessoas esperam uma resposta carnal. E quantas vezes nós reagimos dessa maneira nas nossas vidas? E o que nós estamos entendendo aqui? A Ana não foi lá confrontar a Penina, nem sair na porrada com ela. Ela foi para o altar de Deus entregar a sua oração e as suas lágrimas. Ô crente, olha só o que nós aprendemos aqui. Ela estava orando de um jeito tão esquisito, que o sacerdote ficou desconfiado que ela estava bêbada. Por que esquisito? Porque ela estava com tanta dor, que ela já não tinha mais nem palavras eloquentes. O que ela tinha eram lágrimas e um externar de uma alma angustiada. Ela só estava colocando para fora aquilo que estava dentro dela, que ia matar ela. Então nós não temos que justificar o que nós estamos fazendo, nós temos que fazer o que tem que ser feito e nos derramar na presença do Senhor. Quinto e último, vou encerrar com isso. Quando a dor encontra o propósito, o choro dá lugar à esperança. Eu quero ler o versículo 18 com vocês. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. A Ana orou, chorou, chegou lá, não conseguia nem falar. Quem entende isso? Você já viveu um problema, irmão, que você não tem nem palavra? Uma dor tão forte que você não sabe nem o que fazer? Era a Ana. Chegou lá e falou: não sei mais o que eu vou fazer da minha vida. Chorou. E aí de repente, sabe o que ela faz? Ela levanta boa. Estava sem comer, estava chorando, estava sem esperança de nada, mas ela vem a um lugar que tem o que ela precisa. Ela vem na presença de Deus, ela vem no altar de Deus. E uma coisa eu posso te dizer com certeza: todas as vezes que você vier ao altar de Deus, você vai ser suprido de tudo que você necessita. Então nós encontramos uma dor, uma mulher com uma dor insuportável, e momentos depois nós encontramos uma mesma mulher que se levanta, sai dali com tudo resolvido no coração dela. Tão resolvido que ela sai dali e vai comer uma pizza na hora. Ela fala: nada, vou ficar esperando aqui, eu vou agora comer uma pizza de 4 queijos. Alguém já está pensando na pizza também, né? Agora olha só, romper é crer antes de ver e celebrar antes de receber. Romper é crer antes de ver e celebrar antes de receber. Isso é uma fé madura. Por quê? Nós não podemos ser
imaturos e achar que, beleza, agora o bispo falou que eu vou romper amanhã, então eu vou sair daqui de boa, não vou fazer nada. Não, irmão, não é assim que funciona. O que eu creio é que o céu está favorável na sua direção. Isso eu creio. Mas você vai ter que sair do teu lugar e ir até a presença dele. Atitudes, sementes. O que nós vamos fazer com isso é que vai determinar o que está por vir na nossa vida. Se o Samuel vai nascer ou não. O que eu creio é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que eu creio é que para Deus trazer uma palavra dessa sobre as nossas vidas, é como se Ele estivesse dizendo: eu estou ouvindo o que você tem para falar, o que você tem para entregar, o que você vai colocar no altar hoje. Eu posso te dizer com segurança que o tamanho do que você vai receber está ligado diretamente com o tamanho do que você vai entregar. Porque é assim que o mundo espiritual funciona. Porque eu só vou colher o que eu nunca colhi quando eu também plantar o que eu nunca plantei. Então não dá para plantar as mesmas sementes e ficar esperando colher algo extraordinário, diferente, não vai rolar. O que dá para fazer é: Senhor, eu não quero mais governar, eu entrego tudo nas suas mãos. O que eu tenho hoje aqui, está no teu altar. Aí sim isso se torna uma semente de poder nas mãos de Deus, para que Ele possa gerar uma colheita de poder sobre a sua vida. Então o que eu creio mesmo, irmão, é que num dia desse, como o nosso culto de ceia, nós podemos entender e ver, irmão, escuta isso, que o milagre sempre é antecedido por dor. Jesus, ele, quando está chegando perto de ir à cruz, irmão, o que acontece? Dor. Quando o propósito está pertinho do propósito ser cumprido na vida de Jesus, o que acontece? Dor. Na sexta-feira o que rola? Crucificação. O que rola? Morte. No sábado o que rola? Silêncio. E fico imaginando, irmão, sabe o que? O vazio e o silêncio na vida de Ana durante anos. Porque ela já tinha tentado gerar e viu que não estava dando. E aí, um silêncio. Porque às vezes parece que Deus não está falando com a gente. Sexta, Jesus ele morre, parece que tudo acabou. Sábado, silêncio, parece que a escuridão venceu. Mas uma coisa que eu aprendi na minha vida: para todo sábado de escuridão há um domingo de ressurreição. Na presença de Deus é assim. Então, quando a dor encontra o propósito, nasce o romper. O que eu queria orar com você hoje aqui, irmão, é você entender o que a Ana fez. A Ana fez um voto com Deus. Ganha quem lê, não dá para ler tudo, mas a Ana fez um voto. Ela disse assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, se o Senhor me tirar dessa vergonha, se o Senhor me tirar dessa dor, se o Senhor me tirar desse problema, eu vou consagrar o meu filho para o Senhor. O milagre que vai ser gerado na minha vida não vai ser meu, eu dou para o Senhor de volta. E aí, quando Deus ouve isso, é uma entrega. Não é só para humilhar ou se vingar da Penina. Agora ela está se encontrando com um propósito. Quando a dor encontra com um propósito, o romper está nascendo nas nossas vidas.
Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus tem um propósito para o filho e para a filha. E enquanto nós negarmos esse propósito nas nossas vidas, o que sobra é a dor. Quem entende? Enquanto eu não me lanço naquilo que Deus tem preparado para mim, o que sobra é dor. Agora, quando eu entendo que eu preciso mergulhar e entrar no caminho que o Senhor tem preparado para a minha vida, dor mais propósito gera o romper e nasce um Samuel. Então a chamada hoje, nesse romper, é para você se derramar, é para você entregar para o Senhor, mas antes disso, é para você desejar no seu coração entrar de novo dentro do propósito que Deus tem preparado para a sua vida, porque é lá que mora o Samuel. Quem está entendendo isso? Eu vou orar com você nessa direção. O Samuel, o milagre, a cura, a transformação, a mudança, tudo isso está dentro do propósito que Deus tem preparado para a sua vida. Então, enquanto você negar o propósito, você vai continuar com a dor. Como que eu sou curado então? Me atirando no propósito. Mas eu nem sei fazer isso, então vem para o altar. Encontra o propósito primeiro e consagra o menino. Consagra o milagre. Romper é crer antes de ver e celebrar antes de receber. Eu quero que você fique de pé, irmão, nós vamos orar. Eu quero orar por você antes de cearmos. Eu quero que você entenda uma coisa aqui. O nome dessa igreja, Comunidade de Evangelismo Viva. O que é uma comunidade? É um grupo de pessoas. Nós somos um grupo, uma comunidade de pessoas. Uma comunidade de pessoas, mas que tem um propósito. Qual é o propósito? Evangelismo. Evangelismo é o quê? É anunciar as boas novas, é anunciar a vontade de Deus. Anunciar. O que eu estou fazendo hoje aqui, irmão? Sendo instrumento de Deus para fazer a igreja viva encontrar o seu propósito. Você que está aqui nesse lugar, você foi chamado para evangelizar. Você foi chamado para alcançar mais um. Você foi chamado para abençoar alguém, para compartilhar o amor, para pregar o que Deus fez, testemunhar o que Deus fez, está fazendo na sua vida. Só que o que acontece com a gente, Igreja Viva? Muitas vezes nós esquecemos do propósito. E o que sobra só é o problema. Eu te digo uma coisa espiritualmente antes de orar. Se nós tivermos alguém se convertendo aqui todos os cultos, todos os dias, a maioria dos problemas que a gente tem, a gente nem vai pensar nisso mais. Quem entende isso? Porque quando eu estou no propósito, o que é um problema hoje deixa de ser. É maior uma conversão, é maior uma cura, é maior uma salvação. Quando eu vou na casa de alguém, eu saio da minha casa, vou na casa de alguém, eu visito alguém, vou lá para compartilhar do amor de Deus, eu digo assim, meu Deus, tem gente muito pior que eu. Pior no sentido de com dores maiores, com problemas maiores. Quantas vezes você entra num lugar e fala assim, e eu que achei que tinha problema. E tantas outras vezes também você olha e fala, meu Deus, se esse fosse o meu problema. Tem de tudo. Mas o que eu quero dizer é que o nosso propósito está longe de ser egoísta, de viver a sua própria vida,
de se fechar no seu próprio mundo. Se fechar no seu próprio mundo é pedir para sofrer. Tem alguém entendendo? Nós somos chamados para ser instrumentos de Deus. Então quando eu me conecto com isso, quando eu me inclino para viver a vontade de Deus, Ele traz cura sobre a minha vida. Ele traz transformação sobre a minha vida. Tem uma coisa que rolou aqui, ó. A Ana não podia fazer. Era um sobrenatural, era um milagre. Só Deus podia fazer. E Deus fez. Antes de cear, eu quero orar por você que precisa de um milagre. Um milagre, uma cura. Uma transformação de alguém. Uma mudança de estação urgente. Uma coisa que tem te feito sofrer e chorar. Eu quero orar por você. Eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui na frente. Enquanto nós vamos ministrar o louvor aqui. Eu não sei se vocês prepararam algum louvor, mas podia ser o Eu Vou Viver de novo. Meu plano nunca é atrapalhar o louvor, mas às vezes eu atrapalho. Nós vamos cantar esse louvor de novo, Eu Vou Viver. Você que precisa de um milagre, de algo sobrenatural, por favor, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Nós vamos iniciar essa série de romper com essa oração profética no mundo espiritual, clamando ao Senhor para que o Samuel seja gerado aqui neste lugar. Por favor, irmão, sai do seu lugar. Sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar. Receba essa oração. Tenha a sua vida transformada nesse lugar. Coloque a sua angústia, coloque a sua aflição, coloque a sua dor diante do altar hoje. E creia que o Senhor está gerando um Samuel na sua vida. Deus está gerando um milagre na sua vida. Em nome de Jesus.